Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma domingueira aqui, né? Presentes firmes e fortes. Vamos dar início então ao nosso domingo, fechando os olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai por podermos estar presentes aqui hoje, seja em busca de consolo, seja em busca de apoio ou apenas aprendizados. Que nosso Pai nos mantenha firme em nossa jornada durante a semana, nos dando equilíbrio para as decisões que precisamos tomar, nos orientando espiritualmente da melhor forma possível. Que os mentores da casa auxiliem nossa amiga que fará a preleção do dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a gente está terminando. É o último tópico que mostra o relacionamento da galera do lado de lá, o nosso futuro. Então são as questões de 320 a 329 do Livro dos Espíritos, que é a comemoração dos mortos funerais. A primeira questão é, então eu vou fazer a leitura da questão e aí a gente dá um breve questionamento. Essa questão é sobre as lembranças da Terra. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na Terra? E a resposta dos espíritos: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo, de consolo. Então vamos pensar, a gente encarnado, a gente gosta que as pessoas se lembrem de nós? Sim, principalmente quando são boas lembranças. Então lembrando que quando a gente passa para o lado de lá, isso não muda. Os nossos sentimentos, as nossas sensações, nesse sentido, elas continuam as mesmas. Então, a gente também do lado de lá gosta de ser lembrado, principalmente de forma boa. Por exemplo, você trabalha e uma pessoa do seu trabalho fez uma viagem e você nem é muito chegada daquela pessoa, mas ela volta com uma lembrancinha e você fica super contente, aquilo te deixa feliz. Pô, a pessoa saiu, né, nem é tão meu amigo e me trouxe algo porque lembrou de mim. Isso realmente nos dá um conforto, né, uma alegria. A mesma forma quando a gente está do lado de lá, só que lá a gente vai ser lembrado de formas diferentes. Obviamente que a gente não vai receber um presente, não um presente físico, mas o lembrar já é um presente para nós. Então, duas passagens de dois livros diferentes nos fazem perceber essa conexão espiritual que nós temos entre encarnados e desencarnados. Um deles é o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, né, psicografado pelo Chico. No velório de Dimas, o Dimas tinha presenciado um assassinato e ele era a única pessoa que sabia quem era o verdadeiro assassino. E ele morreu e levou isso com ele. Mas tinham duas pessoas no velório dele comentando, falando, Dimas, aquele assassinato e tal, ele é o único que viu. Então, comentando sobre o assassino, sem saber quem era, porque o único que sabia era o Dimas. E nesse momento o espírito adentrou no velório, conectado por esse comentário, essa lembrança dessas duas pessoas que estavam no velório. Então veja, eles não conheciam o assassino, mas eles conseguiram de fazer a lembrança do momento, de trazer esse espírito para o local. E naquele momento o espírito viu, inclusive, que o morto era o Dimas. Ele se desequilibrou no sentido até de pedir ajuda para o Dimas, ajudá-lo a chegar nessa pessoa que ele havia assassinado e pedir perdão. Então, houve uma conexão independente deles saberem de quem eles estavam falando ou não. Então, essa foi uma conexão, entre aspas, ruim. E no livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, no texto O Suicida do Trem,
ela conta que Divaldo, ele tinha um livrinho onde ele colocava o nome de pessoas que haviam desencarnado, inclusive pessoas que ele não conhecia. Ele olhava no jornal e pegava os nomes e colocava no livrinho, e toda noite antes de dormir ele lia esses nomes e fazia uma prece por essas pessoas. E aí um dia ele estava triste na casa dele, chorando, tinham acontecido algumas coisas, enfim, ele estava lá chorando e adentrou um espírito no quarto dele e disse para ele parar de chorar. E ele ainda falou: desculpa, mas eu preciso desabafar, eu preciso chorar. E o espírito diz: olha, eu sei que você não sabe quem eu sou, mas há 10 anos eu me joguei embaixo do trem e morri. Meu corpo físico morreu, eu não, tanto que eu tô aqui. E eu passei anos e anos revivendo aquele momento do trem. O trem passava por mim, eu tentava me levantar, mas o trem voltava, revivi isso muito tempo. Num determinado momento, eu comecei a escutar meu nome entre um trem e outro. Até que essa passagem do trem começou a espaçar. E aí eu conseguia fazer pequenos movimentos, até o dia que espaçou de uma certa forma que eu consegui me levantar da linha do trem e ser socorrido. E hoje eu tive a graça de estar aqui na sua casa falando para você parar de chorar, porque se você não parar de chorar, quem vai vibrar, quem vai rezar por todos esses nomes que estão no seu livro? Então, uma conexão também de espíritos que não se conheciam, mas pelo amor, pela bondade de Divaldo de fazer essa prece, né? Essa vibração por esse espírito, ele conseguiu sair daquela sintonia de reviver o momento do suicídio dele. Então é que nem a lembrancinha que a gente recebeu do nosso colega de trabalho que foi viajar e que não significava nada até a gente receber. Aquela pessoa, ao pensar em nós, ela nos trouxe essa alegria, esse afeto. Então, independente da faixa evolutiva do espírito, ele vai perceber a nossa vibração de amor, a nossa alegria em lembrar dele. Por isso a necessidade de lembrar de bons momentos, de lembrar de momentos felizes, de lembrar das boas atitudes que esse espírito teve em terra, teve em vida. Porque se naquele momento que a gente vibrar daquela forma, talvez aquele espírito não consiga ter grandes mudanças naquele momento, mas vejam o caso do suicida. Ele passou anos revivendo e Divaldo vibrando, até o momento que aquela vibração tocou o coração dele. Foi suficiente para que ele saísse um pouco daquela sintonia e pudesse ser socorrido. Nenhuma vibração boa fica sem destinatário. No livro Violetas da Janela, eu vou diminuir a velocidade, né? Eu sou meio rápida. A Vera Marinzec de Carvalho, ela fala: a Patrícia, ela desencarnou jovem, ela tinha por volta de 18, 19 anos, e a família, claro, ficou com um certo desespero, né? Aquela agonia de perder um ente jovem. Mas aí a espiritualidade fez com que ela descansasse por 15 dias. Ela ficou dormindo na casa da avó dela. E a avó dela foi coletando as orações que chegavam e foi transformando em violetas. Acho que muita gente já leu esse livro. E ela ia colocando as violetas na janela. Então, o espírito estava adormecido para não ver o sofrimento da família, que estava em agonia por causa dela. Mas aquelas orações que foram feitas com carinho, com amor, não foram desperdiçadas. A avó dela conseguiu transformar em violetas, e aí quando ela acordou estavam cheias de violetas, né? Então é uma representação muito bonita da nossa boa vibração em favor dos nossos irmãos desencarnados. Obviamente que não só os desencarnados, né? Que aqui a gente está falando dos desencarnados. Aí, mudando de questão, a questão 321, ela fala do dia de finados. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que outros dias? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? E os espíritos respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então, independente do dia, a nossa vibração chega até eles.
E aí Kardec pergunta, mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E os espíritos respondem, nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Kardec pergunta ainda, sob que forma aí comparecerão e como os veríamos se pudessem tornar-se invisíveis? E eles respondem, sob a que tinham quando encarnados. Então, normalmente, os espíritos, quando eles estão aqui na Terra, recém-encarnados, eles voltam com a fisionomia, a última fisionomia de que eles tinham, até para melhorar essa sintonia, né? Não adianta eu voltar com uma encarnação anterior para quem está vibrando por mim, que se a pessoa puder ver, ela não vai entender nada, né? Então a gente pensa assim, será que no dia de finados, lá do outro lado, tem uma caravana para vir aqui e ver a gente no cemitério? Será que o calendário deles é o mesmo calendário do que o nosso? Será que eles se programam para esse dia? Então a gente vê que não, né? Eles vêm pelo nosso pensamento, não porque é dia de finados, não porque lá, vamos nos reunir porque dia 2 de novembro a gente vai para a Terra ver a galera. Não, eles vão vir quando houver o nosso pensamento. Então, para a gente se situar, historicamente a gente tem muita tradição do Império Romano. Dentro dessas tradições, uma delas é de que o filho homem é o mais importante. Por quê? Porque o filho homem, hoje infelizmente, a gente ainda tem muitas situações isso, né? Mas antigamente, o filho homem do Império Romano, ele fazia o culto aos antepassados. Então tinha até uma salinha na casa das pessoas onde eles cultuavam seus antepassados e ofereciam comida, mel, leite para esses antepassados. Então isso era algo muito importante na cultura deles. E as mulheres não participavam disso. Inclusive, quando as mulheres se casavam, elas tinham que cultuar, entre aspas, porque elas não participavam do culto, mas elas passavam a fazer parte dos deuses da outra família, do marido. Então, por isso que as mulheres não eram queridas no sentido de serem as primeiras filhas, porque elas não tinham isso e aí ia se perder essa tradição de cultuar os deuses, que eles chamavam de deuses lares. Daí a diferença de lar e casa. Né? O lar é onde tem o acolhimento, o afeto, o aquecimento, porque tinham as lareiras. Então esses deuses lares eram também muito importantes para eles. E eles achavam que esses espíritos desencarnados, esses antepassados, só ficariam felizes se eles tivessem esse tipo de culto, se eles recebessem esses alimentos, os serem lembrados. Então por isso que eles cultuavam isso. Então vejam que a gente traz isso até hoje. Quando a gente tem, muitas pessoas têm na sua casa um altar, uma foto de um falecido, onde às vezes coloca água, coloca flor, acende vela. Então é algo que a gente traz como uma cultura. Não necessariamente que ela precise ser feita e não necessariamente que seja ruim. Não estou falando isso. Mas é algo material. Hoje a gente sabe que a gente se conecta espiritualmente, que a gente se conecta pelo coração. Então, realmente, ter uma vela ou não ter uma vela, ter uma flor ou não ter uma flor, não faz diferença nesse sentido. Outra coisa que os romanos também faziam, eles iam às necrópolis, né, onde eles enterravam seus mortos, anualmente, normalmente no aniversário da pessoa que havia morrido. E eles faziam um furo no local de sepultamento, onde mais ou menos seria a região da boca. E ali naquele buraco, eles jogavam também alimentos, jogavam mel, jogavam leite, para que aquele corpo se mantivesse, entre aspas, vivo. Então a gente vê que disso também, de eles terem um dia onde eles iam cultuar seus mortos, que aí no caso não eram os antepassados necessariamente, né? Não a linhagem, né? Então havia um dia. E a gente, aqui no Ocidente, a gente adaptou e fez o dia de finados. Então a gente tem um dia que para nós é mais importante, é onde a gente vai, todo mundo, pro cemitério e cultua os nossos antepassados. Mas vamos pensar de novo. É necessário eu ir até o cemitério fazer essa vibração? Não, porque a vibração
É do nosso coração. Então não quer dizer, claro, pense, né? Uma pessoa que realmente isso para ela é muito importante, ir ao cemitério no dia do finados, e ela pega ônibus e ela gasta o dinheiro que ela não tem para comprar uma flor para levar para aquele ente querido, aquilo já é uma vibração. É diferente do cara que vai lá, simplesmente reza e falou e faz um Pai Nosso sem nem prestar atenção no que ele está fazendo. Então tudo depende da sintonia, da forma que você vibra por aquelas pessoas. Então os espíritos superiores, muitas vezes, eles atendem, muitas vezes não, né? Sempre que há um objetivo maior, eles atendem essa nossa vibração. E eles fazem com que essa nossa vibração chegue aos nossos entes desencarnados, desde que realmente isso seja útil, desde que isso realmente seja do nosso coração. Daí a gente vê que nenhum espírito vai para o cemitério no dia 2 de novembro esperando que alguém vibre por ele. Ele só vai ao cemitério se tiver alguém lá vibrando por ele. Então veja que a ordem das coisas é diferente nesse sentido. Questão 322 fala sobre os esquecidos. Os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E os espíritos respondem: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. Então, obviamente que isso depende da situação, da evolução de cada espírito, né? Com certeza, existem aqueles que vão sofrer. Eu acho que vou ser uma que vou sofrer, se ninguém lembrar de mim, infelizmente, sou pouco evoluída nesse sentido. Tem aqueles que vão sofrer pela falta de lembrança, como tem aqueles que aquela sintonia não vai realmente fazer muita diferença, porque eles já estão evoluídos, eles já estão desligados materialmente disso. Então, o que a gente tem que, pensando nisso, hoje, a gente sabe que isso é algo que realmente vai acontecer com todos nós. Nós vamos mudar de plano, a gente vai passar para o lado de lá. Então, por que a gente não começa a se preparar desde já? E o se preparar não é comprar o túmulo, não é isso. Mas é se preparar internamente, né? A nossa consciência. Então, até vendo, né, palestras para poder entender um pouquinho mais e falar coisas sem nexo aqui, é um exercício que eles falam. Toda vez que você for se deitar, você se conscientiza e pede de que se algo acontecer na sua vida, seja durante um sono, o sonho, ou mesmo durante o dia, de que você, num primeiro momento, você não corra do problema, mas você reze, você vibre, ore para que você consiga ultrapassar aquele problema. Obviamente que a primeira vez que isso acontecer, você vai correr, a segunda você vai correr, a terceira inúmeras vezes você vai correr. Mas se você fizer esse trabalho diariamente e de fazer, olha, por favor, me ajudem, meu anjo da guarda, os espíritos superiores, meus mentores, por favor, quando eu tiver uma situação dessa, não faça com que eu corra, me dê presença de espírito para que eu vibre, para que eu ore, para que aquilo melhore. Se você consegue fazer esse treinamento em vida, quando você muda de plano, é a mesma coisa, você continua vivo do lado de lá. Então esse seu treinamento em vida, para que você vibre ao invés de correr, vai te ajudar no outro plano, vai te ajudar na outra vida. Então vamos começar a treinar. Eu vou começar a treinar. No livro Voltei, de Chico, o espírito Jacob, ele fala que ele havia lido os livros de André Luiz, e nos livros de André Luiz eles nos preparam, eles falam bastante momentos de desencarnação, de desenlace, do recebimento. E aí ele disse que para ele não era novidade, porque ele já estava preparado. Então olha a necessidade de instrução, a necessidade da gente ter o conhecimento do que vai acontecer conosco, para que aquilo realmente não seja uma surpresa, para que aquilo venha de uma forma mais suave. Vai ser fácil? Eu acredito que não. Mas quanto mais conhecimento a gente tiver, menos difícil vai ser. Na questão 323, Kardec pergunta: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem,
do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? E os espíritos respondem: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, como a gente já falou, visitar o túmulo é um problema? Não, não é. Desde que ele seja acompanhado realmente de carinho. Desde que aquilo seja uma visita não pro forma. Não vou lá porque é finados e porque as pessoas vão ver e porque todos os túmulos vão estar cheios de flor e o do meu ente querido não vai estar. Então, se for dessa forma, realmente não vai fazer muito sentido. Mas se ele for feito com amor, realmente com necessidade de se conectar com aquele espírito, isso é bom. Lembrando que é como assim, quando você vai, eu falei do presente de uma pessoa que você não conhece, às vezes a pessoa vai à praia e ela vê uma conchinha, ela lembra de você, ela não gastou absolutamente nada, só o tempo dela, e ela te deu aquele presentinho. Aquilo, toda vez que você vira aquilo, você vai se lembrar e você vai ter boas lembranças e boas vibrações e boas conexões e você aumenta seu padrão vibratório. Outra questão, 324. Sobre as estátuas. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Os espíritos dizem que muitos comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhe prestam do que a lembrança de que deles guardem os homens. Então, espíritos elevados, se a gente fizer uma homenagem a eles com um busto, uma estátua, enfim, se aquilo for útil para o coletivo, por exemplo, ele sabe que naquele momento realmente vão ter pessoas ali que estão fazendo aquela homenagem com o coração aberto, talvez naquele momento eles consigam vir à Terra e sensibilizar e inspirar, intuir as pessoas naquele momento. Então eles se aproveitam sim desses momentos e eles comparecem à homenagem que são feitas a eles. Agora, quando você simplesmente coloca algo lá, que aquilo tem cunho político, de outras formas, né, que não o amor, que não a vibração, aquilo não faz muito sentido e muitas vezes eles nem comparecem. Até porque o que os espíritos nos dizem é que eles preferem que seja utilizado aquele valor, que seria construído uma estátua, para uma obra social, para a alimentação dos necessitados, roupas, enfim, que aquilo seja usado na caridade, do que se faça uma estátua em nome deles. Questão 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? E os espíritos respondem, sem titubear: a afeição particular do espírito por determinados lugares é inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá à dos que lhe são caros, embora fiquem separados dos seus respectivos ossos? E aí Kardec ainda pergunta: deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Os espíritos dizem que não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Então, nós queremos estar em determinado local, isso nos demonstra a nossa inferioridade moral. E a gente ainda está galgando muito isso, né? A gente ainda tem que crescer muito para se livrar de tudo isso que a gente tem ainda dentro de nós. Mas o fato da gente reunir os ossos ou os corpos em determinados locais, isso não é inferioridade dos seres humanos, porque isso nos ajuda, porque ainda realmente estamos caminhando. Jesus disse que a verdade liberta, então quando a gente tiver conhecimentos morais suficientes, a gente vai estar livre desses rituais, dessas necessidades que materialmente a gente precisa e não espiritualmente. Pela lei da reencarnação, a gente sabe que já tivemos
várias vidas e vários corpos. Então seria justo que nossos corpos todos estivessem no mesmo lugar, se isso fizesse sentido. Mas isso não faz sentido. Até numa das palestras, a senhora conta que não sei qual parente dela fez questão de comprar o túmulo que era embaixo da árvore, que era inclusive muito mais caro do que os outros. E aí depois cortaram a árvore. E aí eles ficaram brincando. O senhor ainda nem tinha desencarnado, né? Mas ele gastou um dinheiro enorme e para ficar embaixo da árvore, até seria bom para os parentes que vão lá visitá-lo, né? Mas no fim cortaram a árvore. Então, depois que a gente foi, realmente não faz sentido. Eu trabalho internamente para que realmente isso seja internalizado dentro de mim, que isso não faz sentido depois que a gente passou para lá. Vamos ver se a gente consegue, né? Até eles brincam também que nem a família inteira começa a sonhar com a Bisa, que morreu. E a Bisa brava. E aí vão se tocar que os restinhos da Bisa estão dentro de um saquinho de supermercado, né? E aí o problema qual é? É nosso que colocou no saquinho de supermercado ou é da Bisa, que infelizmente ainda está presa materialmente aqui? Então vamos vibrar pela Bisa, para que a Bisa não se incomode mais com os ossos dela que não estão onde ela gostaria que estivesse, porque isso não faz mais sentido. Aquilo é natureza, né? Aquilo vai ser destruído pela natureza e reutilizado, que nada se perde, né? Tudo se transforma. Na questão 326, Kardec pergunta: comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? E os espíritos respondem como a gente já deve esperar. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado ou livre das vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam grande prazer com as honras que lhe tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que lhe façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos deste mundo. Então não tem muito o que dizer, né? Tudo depende do nosso grau de evolução. Na questão 326 fala sobre as honras ilusórias. Na questão 327 fala sobre o sepultamento. O espírito assiste ao seu enterro? E os espíritos respondem: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. E a questão de Kardec, ainda dentro dessa mesma, lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? E eles dizem: mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Então, muitas vezes, os espíritos falam que a maioria das vezes a gente realmente assiste ao nosso sepultamento. Não necessariamente a gente entende o que está acontecendo, porque a gente, muito grau de desentendimento, de perturbação, a gente vai ao local, mas a gente não entende naquele momento. O presenciar aquilo, por que os espíritos nos levam lá? Porque brevemente aquilo nos será útil, vai facilitar o nosso desenlace do nosso corpo físico e espiritual e vai facilitar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia após essa passagem. Muitas vezes também, por que a gente não é levado ao nosso enterro? Acredito que no caso da Violetas na Janela, porque a família está muito desequilibrada. O espírito em si não está, mas a família está. Então é melhor que o espírito não veja aquilo, porque aquilo pode causar o desequilíbrio nele novamente. Então, mais uma vez, chamo para que a gente se prepare a partir de agora para esse desenlace. E como que a gente se prepara? Tendo consciência, melhorando as nossas virtudes, porque se a gente tiver um passo acima do que a gente é hoje, no sentido de a gente ser melhor, da gente ser caridoso, da gente ter bondade no nosso coração, a gente vai ter essa passagem de uma forma mais simples, menos difícil e a gente vai novamente se conectar com aquilo que realmente importa. Tá acabando, gente. Na questão 328 fala sobre a reunião dos herdeiros. Tensa. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? E a resposta é: quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça.
Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a capacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez do que lhe motivam essa decepção. Ou seja, você vai presenciar isso porque você vai presenciar os valores que você colocou para aquelas pessoas que são os seus sucessores. Então, isso vai te causar desconforto se você tornou os seus bens materiais mais importantes do que os seus bens espirituais. E aí você vai ver a galera brigando por aquilo mesmo. Então, vou gastar tudo, vamos viajar, não vamos deixar nada para ninguém brigar. Pelo menos não vão brigar por isso, né? Que briguem pelo nosso afeto, pelo nosso carinho, entre aspas, né? Não tem necessidade de brigar. Jesus disse, inclusive, aquele que não deixar pai e mãe, irmãos e parentes para me seguir não é digno de mim. Então isso é importante para eu ouvir, porque não adianta a gente se desligar só do material, a gente tem que se desligar também das pessoas. Saiu, acabou, morreu, nesse momento acabou. Então realmente a gente tem que se desligar. Eu acho que para nós espíritas essa é a parte mais difícil, né? Materialmente falando, a gente até consegue pensar que a gente não vai levar nada desse mundo. Mas os nossos afetos, a gente vai ter um pouquinho de embaraço para se desembaraçar deles. E a última questão, que é a 329, Kardec pergunta: o instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? E Kardec diz, e os espíritos dizem, é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, é algo que a gente traz dentro de nós, na nossa consciência, de que o espírito é imortal. Por mais que a gente não tenha certeza, a gente traz isso dentro de nós. Então, essa consciência de saber que a vida não termina, de que a vida continua, nos faz ainda mantermos ligados e cultuarmos os nossos mortos. Então, essas eram as questões sobre esse tema. Eu agradeço a paciência de todos. Espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais. Para mim foi bem importante a leitura mais atenta ao fato, né? A gente lê o livro dos Espíritos, a gente lê o Evangelho milhões de vezes, mas cada vez aquilo toca da gente de uma forma diferente. Depende do nosso conhecimento naquele momento, do que a gente está vivenciando naquele momento. E eu acho que realmente é bem importante a gente começar a se preparar hoje para o que tem para vir por aí. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos, nos conectando mais uma vez com a espiritualidade maior, os nossos mentores, os mentores da casa, pedindo que tudo que aqui foi lido, foi exposto, que realmente entre dentro dos nossos corações, da nossa consciência, que a gente consiga vivenciar os ensinamentos que Jesus e os Espíritos nos trazem, para que a gente perceba que realmente a nossa vida não está aqui a gente está de passagem, a nossa vida ela é espiritual, a nossa conexão é espiritual, os nossos amores são espirituais. Que isso realmente faça diferença na nossa vida, que a gente veja o nosso irmão de forma diferente, que a gente vibre pelos nossos irmãos de forma diferente, inclusive pelos nossos desafetos. Então, que Jesus nos acompanhe, que Deus esteja sempre nos nossos pensamentos, à frente de todas as nossas atitudes, das nossas ações, para que a gente possa ser melhor um pouquinho a cada dia. Que assim seja, graças a Deus.